e no mundo do trabalho. O Leonel vai começar a gravação nesse momento agora, obrigado. Quero aproveitar em relação aos agradecimentos e me estender aí aos líderes do empreendedorismo, da disciplina de introdução ao empreendedorismo, que tem contribuído muito com a organização dessa e de outras atividades da disciplina. O Leonel, que não mediu esforço para fazer a parte de divulgação, criar o link, está ajudando muito nessa construção. A Marilene, que é nossa coordenadora local e do núcleo, e sempre está disposta, está ajudando muito também para que esse evento aconteça. O nosso coordenador do núcleo pedagógico de Campos de Julho, professor Lei, que tem gerido com muita competência e nos orgulhado muito de estar em Campos de Julho representando a Unemat, e em especial as nossas convidadas, que eu vou nesse instante apresentar e passar a palavra a elas, e depois nós vamos fazer, então, nesse formato, o nosso debate de hoje. Vai ser uma apresentação por parte das convidadas de 10 minutos, são 2 convidadas de Tangará da Serra e 2 de Campos de Julho, e após a apresentação delas, a gente vai abrir para vocês, para todos os questionamentos, para as perguntas, intervenções, tá? Então, professor, está muito baixo, não estou conseguindo ouvir, não. Então, deve ser um problema seu, né? Assim, tenta reconectar, por gentileza. Alô, oi. Todos os demais estão me escutando? Vanessa, Ivani, Lei, os demais colegas aí estão escutando? O Leonel estava escutando no início? Sim, eu estou. Então, se não é um problema geral, tem que verificar aí, tá? Bom, então vou apresentar, nós vamos fazer na seguinte ordem. A Vanessa vai começar, depois a Ivani, a Josiane e a Daniela, tá bom? As 2 primeiras de Tangará e as 2 últimas aí de Campos de Julho. Vou começar, então, apresentando a nossa convidada, Vanessa Chiamuleira. Ela é administradora, formada pela Unemat, ela é especialista em agronegócio pela Exalc USP, ela também faz parte da diretoria do movimento Alegadas, na qual ela vai explicar um pouquinho para vocês na sua fala, e ela é gestora de projetos do Grupo Moreno, a fazenda referência que nós temos aqui em Tangará da Serra, na região. Certo? E, no mais, ela é entusiasta do agronegócio. Então, eu deixo a palavra agora com a administradora Vanessa Chiamuleira. Vanessa, fica à vontade para fazer a sua explanação. Muito bem-vinda, viu? Boa noite a todos. Gostaria de, em nome do professor Anderson, agradecer pelo convite. Eu fico muito feliz de poder estar falando com colegas e compartilhando conhecimento, né? Então, eu tenho certeza que vai ser uma conversa bastante agregadora e a gente vai poder trocar muitas experiências. Então, como o professor praticamente já me apresentou, meu currículo não é tão vasto. Eu sou administradora, eu me formei aqui em Tangará da Serra. Na verdade, a administração foi um curso que eu iniciei e me apaixonei muito. Se fosse hoje, jamais faria outro curso. Eu acho que eu me identifiquei bastante. A partir ali do 2º semestre, foi cada dia mais ir descobrindo coisas novas, né? Então, assim, eu venho do varejo, eu trabalhei 10 anos numa empresa que comercializa materiais elétricos aqui em Tangará, Elétrica Padrão. Eu comecei em vendas e eu me tornei gerente comercial dessa loja, onde eu fiquei lá por esses 10 anos. Foi a minha primeira experiência de trabalho e também como liderança, né? E um segmento bastante masculino, só homens na parte de vendas, e eu também era bastante nova. Hoje já não posso dizer que tanto, já completei 30 esse ano, mas após isso eu entrei então no Grupo Morena há 4 anos, né? Então aqui o meu trabalho na parte de gestão de processos é melhorar os processos dentro de cada setor. Nós somos uma propriedade rural, nós diversificamos os nossos setores, nossas atividades, então são vários segmentos. A gente tem lá o setor agrícola, o setor pecuário, enfim. A minha demanda é estratégica administrativa, melhoria de processo, condução de projetos, criação de projetos, enfim. Mas nesse tempo eu também participei de vários setores como liderança.
e hoje eu também sou gestora responsável do armazém de grãos da propriedade. Já passei pela pecuária, já trabalhei com recursos humanos, enfim. A administração tem essa capacidade de você estar envolvido em todas as áreas. E, assim, como o professor falou, sou uma pessoa entusiasta do agronegócio, pela segunda vez um segmento bastante masculino, mas eu gosto de desafios. É claro que sempre existem obstáculos, né, nessa questão de trabalho, de mulheres, de homens, enfim, hoje as coisas estão mudando muito, mas nada que fosse suficiente para desistir ou algo assim. Então, hoje, só para fazer uma pequena abordagem, a gente percebe que esse cenário da agricultura, nos últimos anos, ele tem reunido muitos investimentos em tecnologia e inovação. É claro, porque o objetivo maior é atender a demanda mundial de alimentos, e a gente precisa ser eficiente. Só que não tem como você ser só eficiente em produzir e não pensar em preservar. Então, eu digo preservar porque esse é o sentido da sustentabilidade ambiental, a perenidade, manter a perenidade, né? Então, o modelo de agricultura extrativista não tem mais espaço no mundo de hoje. Mas, diante de tudo isso, o Brasil, em especial, tem se apresentado de forma global como uma nação agroecológica. Não existe nenhum país no mundo com um código florestal tão forte, tão poderoso quanto o nosso. Temos problemas sim, mas é claro, a gente precisa dar passos e estamos, digo para vocês, muito adiantados aqui no Brasil em relação à tecnologia no agronegócio. Bom, como que os consumidores, que mudaram muito as perspectivas, estão ouvindo falar dos agricultores brasileiros? Nós temos muitas coisas boas para contar, mas às vezes a gente pode não divulgar tão bem essas boas práticas. Eu fiz essa pequena introdução para chegar no ponto que eu gostaria de entrar no nosso debate. Como que eu vou produzir mais sendo sustentável? Então, eu preciso começar a pensar em produção e materiais. Mas de que maneira que eu vou fazer isso e ter mais rentabilidade no meu negócio? Eu preciso olhar para minhas finanças. E como que eu vou mudar a imagem que o produtor brasileiro tem? Eu preciso pensar em marketing. E a última coisa que eu gostaria de falar, que é a cereja do bolo, como que eu vou gerar propósito no meu time? Eu preciso pensar nos recursos humanos. Então, nós estamos aqui num debate sobre empreendedorismo feminino, e eu percebo que quando eu falei em todos esses tópicos das 5 grandes áreas da administração, todos eles estão inseridos na fala. E eu hoje, como colaboradora, preciso empreender em um negócio que não é meu. E isso acontece muito, porque a gente não empreende só num negócio próprio, só quando eu vou abrir um negócio, mas eu posso fazer isso sendo colaboradora. Porque o resumo de empreender é a habilidade de criar, de implementar, de trazer coisas novas, de melhorar, e basicamente esse é o meu trabalho aqui no Grupo Morena. Então, assim, diante de tudo isso e as mudanças que estão acontecendo no nosso setor, a gente, aqui no Mato Grosso, começamos um grupo de mulheres que se chama Agroligadas. Hoje nós somos mais de 500 mulheres no Brasil inteiro, e com o objetivo de melhorar, de difundir as boas práticas, porque no passado a agricultura foi extrativista. Hoje nós temos um potencial e estamos fazendo coisas diferentes, mas o agro nunca teve essa necessidade de comunicar bem como se faz necessário agora. Então, enquanto administradora, mulher e empreendedora dentro do negócio que não é meu, mas que é o meu trabalho, eu acredito que nós temos muito para desenvolver. Esse grupo de mulheres agroligadas se expandiu tanto, e hoje a gente está conseguindo ter uma visibilidade nacional. Há 2 semanas atrás, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou do nosso programa da rádio. Nós temos um programa todas as terças. Então, a gente vê que nós estamos chegando com uma comunicação boa, de qualidade, para muitos lugares. Na verdade, a tecnologia permitiu que o conhecimento fosse distribuído de uma maneira mais democrática. Ele pode chegar a todos os lugares, assim como na casa de vocês. E a gente percebeu que poderia usar isso também a nosso favor. Nós precisamos comunicar melhor. As mulheres, por natureza, têm um espírito mais agregador. Não tem medo de dividir as dificuldades.
Ah, eu tô tendo esse problema aqui na fazenda, eu também, e aí, o que você fez? E, às vezes, o homem tem uma tendência a ser mais competitivo e tudo mais. Mas as características do feminino e masculino, elas não existem só no homem ou só na mulher, elas são complementares, né? Muitas vezes as pessoas têm características diferentes. Então, assim, eu gostaria de deixar hoje muito aberto para todos os questionamentos que vocês tiverem, estou à disposição. Acredito que foi uma breve introdução minha e do que eu faço, e eu acho que a gente pode enriquecer muito mais a noite de hoje debatendo. Muito obrigado, Vanessa. Bela exposição inicial. Obrigado pela participação. A gente consegue captar assim, várias coisas importantes, mesmo sendo breve, mas de conteúdo aí da sua fala. Uma delas que eu gostaria de ressalvar aqui a todos é a questão do empreendedorismo em qualquer ambiente, independente de ser dono de negócio. Isso é uma coisa importantíssima na nossa vida, que empreender nesse sentido significa fazer algo novo, buscar fazer a diferença, contribuir para que as organizações onde a gente esteja inserido consiga buscar algo, né, inovador, diferenciado, que ainda não tentou, inédito, e que seja possível. Então, nesse sentido, o empreendedorismo ele faz parte, na verdade, da atitude também, né? Da atitude, porque tem muita gente que consegue, que fica numa determinada organização 20 anos no mesmo setor, sem avançar, sem crescer, não sei o quê. Às vezes falta isso que a gente chama de empreendedorismo, que são atitudes mais proativas, né? Então, acho que esse é um dos pontos importantes da fala da Vanessa. E a outra que eu vejo que é espetacular é a questão da sustentabilidade. Muitas organizações usam somente como uma imagem, uma melhoria de imagem, de marketing, etc. E tal, mas a sustentabilidade do mundo dos negócios é tão importante, que desde das ações governamentais até as gerências de negócios, é fundamental pensar nisso com uma visão estratégica. Então, hoje vale mais a pena você derrubar uma árvore, crescer de uma maneira irresponsável ou preservar. Como que o mundo está olhando para as organizações? O que a Europa e a China, que são os principais, e os Estados Unidos, né, que são os principais compradores nossos de nossas commodities, como que estão olhando para o Brasil, para quem produz? Né? Tem muitos lugares já, a maioria deles, que não compram mais de empresas, de grupos que não respeitam o meio ambiente. Esse é um ponto que está colocado. Então, de que maneira que as políticas públicas devem incentivar os agricultores, os produtores, né, para que eles tenham uma visão diferenciada do negócio. E uma coisa que ela falou da sustentabilidade é perenidade, quer dizer, perenidade da natureza e também da empresa. Como que ela vai estar daqui a 20, 30 anos, né? Então, esse é um movimento importante da gente debater também e que tem a ver também com o empreendedorismo, né? Ter a visão sustentável de negócio. Muito bem, Vanessa. Muito obrigado pelas suas explanações iniciais. Eu tenho colocado aqui no chat para a galera que vai ter o pessoal da comissão ali anotando as perguntas. Então, você já pode fazer as perguntas aí. Ao final, vocês direcionam a quem vocês querem, tá bom? E agora a gente vai passar, então, a nossa próxima convidada, que é a empresária Ivani Scaraboto Ribeiro. A Ivani Scaraboto, ela foi funcionária da Empaer durante 23 anos. Ela hoje é empresária junto com a família da gráfica Domingos Sávio, aqui de Tangará da Serra. Inclusive, um dos seus filhos, o Gustavo, foi aluno na Unemat, do curso de iniciação, também é egresso de lá. Ela tem especialização em gestão ambiental e também hoje ela preside a BPW, que ela vai falar um pouquinho dessa associação de mulheres aqui de Tangará da Serra, muito importante no mundo dos negócios. Ela está nessa associação, mas hoje ela está na cabeça, na presidência, assumindo todos os pepinos e demais, ônus e bônus. Não é mesmo, Ivani? Seja bem-vinda.
pode iniciar suas considerações. Muito obrigado pela sua participação e pelo aceite do convite. Ivani? Nos deixou? Acontece, né? Deixa eu tentar falar com ela aqui no... Ela não falou nada aqui no WhatsApp, né? Tá. Ivani, você está nos ouvindo? Estou ouvindo. A Ivani. Ah, perdão. Achei que você falou Vanessa. Certo, a Ivani está ouvindo? A Ivani? Alô, alô? Bom, temos a presença da Josiane e da Marilene aí? Oi, boa noite, professor. Eu estou com a Josiane aqui, estou tentando conectar o notebook aqui para ela. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Tá, ok, eu vou passar, então, eu estou no notebook, vou passar para ela, porque daí ela consegue te ouvir perfeitamente. Só um instante. Maravilha. Olá, Josiane. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Prazer em receber você aqui na nossa sala. Nós vamos fazer assim um bate-papo com os acadêmicos, nossos convidados, tá? E a ideia é que cada um se apresente, fale um pouco da sua história, da empresa, das dificuldades, se teve também alguns obstáculos por ser mulher no mundo dos negócios, a questão da jornada dupla, essa coisa toda, né? Família, empresa, tal. Aí você fica à vontade nesse momento inicial, vou te apresentar, e após isso você pode já começar a conversar com a galera, e ao final eles vão fazer algumas perguntas, vão bater um papo com vocês, tá bom? Então, nesse momento, eu gostaria de apresentar para vocês Josiane Corrêa da Silva. Ela é empresária do ramo alimentício de Campos de Julho, né, e está nesse momento dispondo do seu tempo para participar conosco. Desde já agradecer em nome da coordenação ali do Núcleo Pedagógico de Campos de Julho, de todos os acadêmicos também e organizadores desse evento. Seja bem-vindo, fique à vontade, Josiane. Tá ok. Eu que agradeço ao convite, tá? Eu acredito que é a primeira live, assim, que eu estou participando, né? Eu até quero agradecer por este momento, né? Honrar primeiramente a Deus que me trouxe até aqui, né? Eu sou de Campos de Julho, meu nome é Josiane, como já disse. Eu trabalho sou distribuidora, eu tenho uma distribuidora de polpa de frutas, né, alguns produtos agregados, né, como açaí, cremosinhos, pão de queijo, né, cremes, várias coisas que são agregadas à polpa de frutas. Quando eu iniciei, eu vim de um tempo, igual eu falo assim, eu não tenho faculdade de administração, né, estou até aqui, né, pequenininha no meio de vocês aí, mas eu acredito que um pouco da minha experiência de vida e o que está acontecendo no momento, eu acho que já é gratificante de estar falando, né, de estar passando um pouquinho para vocês. Eu estava no setor parado, né, nós mudamos aqui para Campos de Julho em 2015, em 2017 abriu uma oportunidade para mim estar sendo revendedora, né, de polpas de fruta aqui. Era um nome desconhecido, a Polpa Sul, né, a indústria do Paraná, de Japurá, no Paraná, e eu peguei esse desafio, minha irmã me ofereceu o trabalho aqui, né, que ela também já faz essas revendas, fazia lá, né, e eu peguei esse desafio. E comecei como revendedora, mas assim, a gente não tinha um preço muito legal, porque tinha um meio, né, para chegar, em nós aqui, né. No início foi muito difícil, né, porque a gente não tinha a quantidade de quilos necessários, o caminhão passava por Comodoro, eu e meu esposo pegávamos o carro, às vezes era de madrugada, às vezes era de noite, não importava o dia que passava, nós pegávamos o carro e íamos buscar essas polpas lá, né. Então, assim, demorou um tempinho até a gente conseguir, né, mas ao tempo disso, nós conseguimos, atingir, a quantidade de quilo necessária para que eles pudessem trazer a Campos de Julho para nós, que facilitaria a nossa vida, né. E
E assim, em 2019, depois de ser revendedora, igual como eu falei, a gente não tinha preço, a minha meta era atingir supermercados, né, ser distribuidora mesmo na região, né. E nós aceitamos um desafio de compramos a franquia aqui, né, comecei o trabalho, essa franquia nós conseguimos em 2019, né, depois que nós já tínhamos ali passado um tempo ali com esses produtos, alguns clientes particulares, né, que também me ajudou e me impulsionou a estar aqui hoje, né, até que nós começássemos com os supermercados, hotéis, padarias, né, tudo mais. Olha, não vou dizer que foi fácil no início não. Eu acredito, assim, que quando os proprietários eles viam, né, os empresários viam a gente como mulher, eu acho que no início barrava um pouco. Muitos nãos, né, nós tomamos muitos nãos, muito chazinho de cadeira, né, foi assim, mas eu acredito que há tempo para todas as coisas, né, e ao seu tempo foram acontecendo, né. Depois que eu trabalhei também com licitação da prefeitura, entreguei aqui em Campos de Julho, também foi uma porta muito legal para a gente aqui, né, e fomos atingindo aos poucos. Até que nós chegamos neste momento que a gente está hoje, né, vamos em nome de Jesus, vamos alavancar muito mais, né, mas até aqui nós estamos. Hoje nós, quando eu iniciei ali com um freezer, né, a gente fala até hoje, a gente estava contando os freezers, né, que a gente tem. Começamos com um freezer, hoje nós temos 13 freezer, tenho revendedora em Comodoro, tenho revendedora em Sapezal, a nossa área começa de Vilhena, vai até Campo Novo. Porém, eu acredito que é um passinho de cada vez, né, cada degrauzinho que a gente tem que subir, né, mas assim, é muito trabalho, muito esforço. Conseguimos entrar nos supermercados, né, porque daí a gente já tinha o preço, por trabalhar direto com a indústria, né, e compramos uma câmara fria para armazenar, né, hoje nós temos 13 freezers e todo, né, um processo, um carro da empresa que nós também adquirimos, né. Eu creio que futuramente, eu creio num caminhão refrigerado, esse é o sonho da gente, né, para a gente estar podendo entregar, em esses lugares mais longe, né, mas até aqui a gente tem feito esse trabalho, né, mas foi, assim, bem árduo. Hoje, eu acredito que nós passamos a confiança, porque, assim, eles sempre ficavam preocupados, assim, de a gente começar e não prosseguir, né, começar a entregar e, de repente, parar no meio da estrada, não ter sabores, né, necessários para aquela demanda deles. E quando eu consegui pegar, um supermercado, eu lembro que ele falou assim: "Olha, eu vou dar essa oportunidade para você, mas eu gostaria que você tomasse conta do setor. Então você que vai ver o que precisa, você que vai organizar". E isso foi muito bom, porque, eu agarro com toda a força as oportunidades que eu tenho, né. E ali eu aprendi que eu poderia ser uma promotora de vendas, né. E através dessa promotoria eu poderia agregar o meu trabalho e conseguir mais supermercados, mais hotéis, mais tudo, né. E assim foi, né. Hoje nós temos mais produtos no mercado do que nós iniciamos, a confiança foi gerada, eles estão muito satisfeitos, eu creio, com o nosso trabalho, porque a gente vê, né, a gente conhece e entende, né, cada um deles, por seus medos, né, também. Mas eu acredito que o foco, sem ter o desânimo, né, você alavancar e tentar chegar, né, aonde você sonha e você quer, eu acho que isso é o mais importante. Muito bem, Josiane. Nossa, que maravilha de explanação inicial. Não se sinta, por conta de algum tipo de formação, menos prestigiada que esse meio. Muito pelo contrário. Essa sua história é uma história de muitos brasileiros e brasileiras,
né, de empreender ou por uma necessidade ou por oportunidade. Então, você está dentro desse 60% dos brasileiros que abrem um negócio para aumentar a renda, né, por uma oportunidade que viu na determinado local, né, então sua fala é muito importante. Além disso, você carrega um componente também que faz parte da vida desses empreendedores brasileiros, dessas empreendedoras brasileiras, que é a perseverança, né, com certeza teve muitas passagens no caminho da empresa que gerou um certo desânimo no momento, mas vocês pensaram, né, olha, nós temos que vencer isso, porque empreender não é fácil. No Brasil é mais difícil ainda, porque a gente tem uma dificuldade burocrática inicial para criar um negócio, a gente tem falta de incentivo, a gente tem carga tributária, uma série de empecilhos, e mesmo assim a gente consegue transpassar tudo isso, né? O ramo alimentício em que você está inserido é um ramo que cresce muito no Brasil, né? As empresas, tanto de inovação tecnológica, também as startups têm crescido muito, o ramo alimentício é um dado importante. Então, você está num ramo que, mesmo com a pandemia, ele continuou vivo, ativo, sobrevivendo, forte, né? Então, você está num ramo bacana também. Então, eu vejo que toda essa experiência que você passou, acho que é uma inspiração até para os acadêmicos e profissionais que estão nos assistindo e que pensam, de alguma maneira, em criar um negócio, faltando, de repente, um pouquinho ali de coragem, de proatividade, mas que com certeza vai incentivar muita gente, tá bom? Eu agradeço suas palavras iniciais e como nós tivemos alguns problemas de conexão lá com uma de nossas participantes, que é a Ivani, aqui de Tangará, está oscilando a internet dela, a gente vai passar já para as perguntas, para a gente não ficar nesse vazio, e eu abro para que os colegas nossos aí que estão participando hoje conosco possam fazer suas perguntas ou no microfone ou no chat, sem problema nenhum, tá bom? Pode ficar à vontade. E agradecer desde já, então, as palavras iniciais da Vanessa e da Josiane, tá bom? Muito obrigado e passamos as perguntas e algum tipo de interpelação também de todos que estão presentes. Se quiser fazer no microfone, pode ficar à vontade, pessoal. Boa noite, nossas administradoras e empreendedoras, né? Eu sou Meiriane e eu vou fazer uma pergunta para a Josiane. Sim. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Você comentou que logo no início, quando você empreendeu no mercado, você sentiu muita dificuldade, você até citou que levou várias horas de chá de banco. Você, assim, acha que é por você ser uma mulher, você sente mais dificuldade, você sentiu mais dificuldade de entrar no mercado e inserir no mercado por ser mulher? Olha, assim, hoje, depois que eu comecei a ver mais possibilidade de mulher. No início, é igual eu falei, quando eu cheguei aqui, era uma polpa totalmente desconhecida, né? Ninguém conhecia aquela marca. Já tinha uma pessoa, né? No caso, a outra polpa, né? Já tinha outra polpa, outra marca de polpas em mercados, que já tinha muitos anos já ali, né? Então, assim, eles entregavam certinho os produtos, estava tudo ok, né? Então, assim, eu não sei, dentro de mim, ali no início, eu percebia que poderia ser, mas depois de tanto conversar com outras pessoas, né, outros representantes, tanto do sexo masculino mesmo, eu percebi que não, eu acredito que o início é assim mesmo, né? Depois que a gente vai mostrando a confiança, e eu acho que a perseverança vem depois, né? Você persevera e a confiança vem e tudo dá certo. Assim, na sua opinião, Vanessa, né?
do Isso. agronegócio. Isso. Você acha assim, sente muita dificuldade, uma discriminação em questão ao feminismo, sim, ser feminino, mulher, atuar nesta área também ou não? Você acha que é igual? Questão de salário e tudo mais. Olha, Meriane, não é igual. Isso eu posso contar a minha história desde lá atrás. Então, por exemplo, vou contar uma. Teve uma ocasião, na verdade não foi só essa, mas que a pessoa entrou na loja, eu já tinha 10 anos de casa, era gerente, e o cara falou assim, não, eu gostaria de ser atendido por um homem. E você já faz aquela cara, porque, na verdade, a gente tá ali, faz o atendimento, como os outros vendedores, estamos juntos, e, enfim, lógico, chamei, não falei, sem problema, tudo bem, o rapaz, o vendedor chegou, fez a venda, e depois sentaram na minha mesa para pedir o desconto. Foi muito interessante. Então, assim, isso é um fato que aconteceu comigo, eu tive várias experiências. Eu vou dar um outro exemplo de hoje em dia. Por que eu acho que é mais difícil para as mulheres no agronegócio? Quando você é um agrônomo, e quando você é agrônoma, são coisas diferentes. Parece que você é ouvido de uma maneira diferente. Apesar de ter competências, você não parece que não. Bom, quando eu me tornei gestora do armazém, uma unidade de armazenagem para 500 mil sacos, tem todo o processo de secagem, balança, é o ponto central da fazenda, entrada e saída de grãos. Então, a gente senta, às vezes, para falar com pessoas que são do segmento. Às vezes, quem não conhece, sento eu, a empresa aqui é familiar, eu trabalho com meus primos, com meu tio, ele é o que é o proprietário, e é como se eu não tivesse na mesa. Normalmente eu sou a única mulher. Mas para a gente ir contra esse tipo de preconceito, a gente tem uma arma muito grande, que é o conhecimento. Verdade. Então, a partir do momento que você começa a ter habilidade de conversar sobre um tema, você começa a ser ouvido. Eu não fico triste em nenhum momento por estar na frente de uma mudança tão grande nesse mundo dos negócios, porque tiveram pessoas que tiveram que começar lá atrás, então, que bom, vai ser mais fácil para as pessoas que virem depois. Eu já fui uma pessoa que fez parte do número, uma mulher que fez parte do número, que ganha 2 vezes a 3 vezes menos do que um homem no mesmo cargo. Então, a gente precisa realmente colocar todo o nosso conhecimento em prol dessa mudança. Ela vai acontecer, mas a gente precisa engajar também outras mulheres. Eu não tive muitas referências de lideranças femininas. E isso é muito bom que a gente está vendo hoje. Porque minhas referências eram quem? O meu ex-patrão, alguma outra pessoa que eu conheço, meu tio, que tinha um empreendimento e tal. Eu não tinha poucas mulheres. Hoje isso aí está acontecendo com mais facilidade. Então, não só esse cenário está mudando, como tem tudo para ser muito melhor, porque a diversidade presente nas estratégias das empresas, ela tem uma tendência a tomar decisões mais assertivas, quando eu tenho mais diversidade na gestão. Eu gostaria de fazer uma pequena assim, complementação nesse debate. Primeiro, parabenizar ele pela pergunta, né, e a Vanessa pelas considerações, e dizer que tem uma pesquisa que eu já trabalhei com os alunos aí, que mostra um retrato, que é do GEM, né, ele mostra um retrato, o Sebrae também discute isso muito bem, do empreendedorismo feminino no Brasil. E a mulher tem o maior grau de escolaridade, assume as mesmas funções, tem jornada dupla e ganha 22% a menos do que o homem, em média. A Vanessa falou do caso específico dela, né, que até 2, 3 vezes a menos. Então, uma situação bem típica ainda, que acontece muito no Brasil, mas é preciso mudar. Está acontecendo uma mudança lenta, gradativa, não pode se perder de vista tudo que já foi conquistado pelas mulheres. Nós temos várias lideranças, né? Nós temos a história no Brasil de presidenta, né? Já alcançou mais alto cargo. Isso aqui eu estou falando independente de paixões partidárias, mas é importante que tenha isso nos grandes grupos
internacionais, nos grandes grupos de organizações, de corporações, as mulheres atingindo os maiores cargos, assumindo responsabilidades políticas na sociedade. Então, isso tudo é que vai fazer a mudança acontecer. E a mudança não é para a mulher ganhar mais que o homem, ter mais privilégios que o homem. É que a gente tem seja equânime essa relação, certo? Então, foi muito boa a pergunta e também a resposta da Vanessa, e mostrou a experiência dela também, que não foge à regra, né? Seguindo aí, eu gostaria de saber se tem mais alguém que quer fazer perguntas. Pode ficar à vontade, comentários também, não sei se é só perguntas, pode ficar bem à vontade. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Primeiro eu gostaria de parabenizar o professor Anderson e os alunos envolvidos diretamente na organização desse importante evento, né, cuja temática é de extrema relevância. Cumprimentar aí as nossas ilustres convidadas, Josiane e Vanessa. Boa noite. Vanessa, uma parceira imbatível do curso de administração da Unemat, sempre responde positivamente, com maior carinho, todas as nossas demandas. Vanessa, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado a você também, Josiane, onde o curso de administração da Unemat ele está inserido, seja por meio das turmas de oferta contínua no campus ou nas turmas fora de sede. Para nós é fundamental a integração e o apoio da comunidade, principalmente dos empreendedores. Então, nós ficamos muito felizes, né, quando os empreendedores de Campos de Julho acreditam na universidade e acolhem o curso de administração e se colocam à disposição para contribuir conosco. Tá? Eu sei que você tem a sua agenda, seus compromissos, e a gente fica muito feliz com esse teu gesto de generosidade por abdicar, né, talvez do seu descanso, de compromissos pessoais e profissionais, para estar aqui conosco, compartilhando o teu conhecimento, a tua experiência, Josiane, e o mesmo para ti, Vanessa. Vanessa, já conheço um pouco da tua história, né, essa belíssima história. Josiane, estou tendo a oportunidade agora de conhecer a sua trajetória, muito linda também, tá? Como o professor Anderson disse, não se sinta menos prestigiada por não ter uma formação em administração, e os gestores, né, que não têm uma formação em administração, eles têm muito a nos ensinar também, né? Nós, administradores, também futuros administradores. A Vanessa tem uma história, né, que assumiu um cargo de gestão e foi para a universidade cursar administração. E você é uma empreendedora, né, e que a partir do seu negócio você precisou trabalhar com gestão, né? Aplicar processos de gestão, ferramentas e técnicas. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Vanessa, você, sobre a tua percepção de como que a formação em administração impactou no curto, médio e longo prazo, na sua atuação profissional em cargo de gestão de liderança, né? A partir do empreendedorismo. E você, Josiane, qual foi a sua percepção, né? Você empreendeu, o que você sentiu de imediato, né, e foi percebendo ao longo do tempo, de necessidades de conhecimento na área da administração, na área da gestão, e o que você fez para desenvolver essas habilidades, para se apropriar desses conhecimentos? Gostaria que vocês falassem um pouco nessa linha e também deixasse aí os conselhos de vocês para esses jovens graduados em administração sobre o mercado, né, que espera por eles, e o que eles podem estar fazendo desde agora para desenvolver essas competências que o mercado está exigindo, né? Seja para quem está atuando como gestor de uma organização, seja para quem vai empreender, né? Abrir o seu próprio negócio. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho nesse sentido, seria bastante interessante. Josiane, quer começar? Pode ser, pode ser. Eu acho que você tem meninos. Não entendi. Acho que você vai ter mais dicas. Ai, meu Deus do céu. Bom,
eu estava até falando aqui com a minha ajudante aqui, com a Marilene, né, eu falo que, eu até esse tempo atrás eu estava pensando em fazer, porque eu tive muita dificuldade, né, ali no início, até em como contratar uma pessoa, quanto ao pagamento, quanto à comissão, quanto a tantas coisas que vêm, né, o que investir, na onde investir, o que eu preciso hoje, né. Outra coisa que algo bem importante que a gente, consegue é que, assim, nem todo o dinheiro que entra na sua pasta das suas vendas é seu naquele momento, né. Então você precisa saber, né, como usar, de que maneira usar. Hoje a empresa, ela consegue andar com as próprias pernas, né, mas ali de início, quando ainda ela estava pequena, eu conseguia ainda sozinha, ali organizar algumas coisas, porque ainda estava fácil, né. A partir do momento que eu de MEI eu passei a ser micro, então, as coisas começou a mudar, né. Então, assim, eu tive que aprender, estou aprendendo. Estava comentando com a Marilene que, tenho muita coisa para aprender, porque eu não gosto muito de computador. Eu não gosto muito de algumas áreas, sabe, que faz isso. Mas eu peço sempre sabedoria para Deus, o que fazer, em que momento fazer e como agir, né, porque, eu tenho todo o dom que Deus me deu foi na área de vendas, né, por isso que eu falei: "O que que eu estou fazendo aqui?". Mas, assim, essa área de vendas eu gosto muito de de lidar com as pessoas, né, um não para mim não basta, eu confio, eu vou de novo, eu volto, eu mostro, né, eu acredito que isso faz a diferença. E somente mesmo, como eu estava dizendo, a confiança que vai gerar credibilidade, né, as pessoas não te conhecem, né, no início, então é muito difícil. Então, assim, me faz falta sim, sabe, um curso de administração, né. Mas aí a gente chega, né, tem os filhos, tem o esposo, tem a casa, porque no início para mim, quando meu esposo nós decidimos a ficar com essa parte de distribuição, né, de distribuidora, eh, não foi fácil, não foi fácil. Eu tive medo de se afastar demais da minha família, né, porque eu estava muito tempo com eles, né, meu esposo sempre trabalhando em fazendas, né, então eu sempre muito com as crianças em casa, mas eu sempre gostei muito de vendas e eu sempre vendia, né, até chegar um tempo que a gente começou a morar em fazendas, então dificultou, né. Então, assim, quando eu retomei, né, no início ali entrou as vendas, mas aí depois entrou a administração. Mas eu tenho uma pessoa, assim, que eu falo que, quando nós temos um companheiro ou uma companheira, né, que nos ajuda, eu acho que é a parte principal, porque o que eu não faço, ele faz. O que ele não faz, eu faço, né, e nós somos uma dupla perfeita, eu creio nisso, né, porque tem muitas coisas ali nessa parte de computador, de coisas assim que ele tem mais jeito do que eu, né, e eu fico na minha parte ali, né. De vez em quando eu falo: "Meu Deus, eu tenho que aprender a fazer algumas coisas, meu Deus do céu", né, fico ali. Mas, eh eu acredito que a gente vai aos poucos, vai aprendendo. Hoje eu já lido muito melhor com a situação, né, como eu estava falando, de você quanto pagar, como que você vai fazer com seus funcionários, como que é, né. Aqui em casa eu ralo, tá, gente. Eu não tenho ninguém em Campos de Júlio para trabalhar para mim não, eu ralo, né. Além de mim e do meu esposo, eu que puxo o fardinho de polpa para lá e para cá, né, pão de queijo, né, tudo que a gente trabalha, todos os produtos aqui é ralado, né. Esposo ajuda a abastecer e nós somos uma dupla, né, e uma só carne. Então, assim, se ele tivesse aqui do meu lado, né, seria nós 2 aqui agora. Mas como ele não está, eu estou falando aqui que ele é o meu ajudador, tá. E é isso aí.
Bom, eu vou complementar aqui, Josiane. A sua história realmente é muito inspiradora e a gente precisa mesmo compartilhar boas experiências, né? E, assim, minha primeira profissão também foi de vendas e eu tenho muito orgulho também, porque sempre a gente está vendendo alguma coisa, nem que seja vendendo uma ideia, né? Você precisa fazer com que as pessoas comprem essa ideia, né? E vendo você falar, esse espírito de melhoria contínua realmente é o que qualquer pessoa para empreender precisa, porque como você foi evoluindo e os processos vão melhorando, a gente também tem que fazer isso, porque se você aceita qualquer coisa, você vai se tornando qualquer coisa também, né? Então, a gente precisa ter esse foco na melhoria. Da minha parte, vou te dizer o contrário. A minha história começou quando eu comecei a faculdade, mas a minha experiência veio quando eu comecei a trabalhar. Então, eu tive muitos colegas que simplesmente fizeram a faculdade e colocaram o diploma na gaveta. A gente não consegue ir para o mercado, para o mundo real, sem experimentar, sem querer saber como é. Quando você está do lado de trás do balcão, você aprende também a tratar as pessoas quando você é cliente, né? Porque é tão ruim quando você vai vender, que seja uma ideia, um produto, e você é mal recebido, né? Isso. É muito ruim. Então, as relações interpessoais, a inteligência emocional são muito importantes, e isso não se aprende, às vezes, na escola e nem na faculdade, essas relações. Então, a prática, para mim, foi extremamente importante. Desde o meu projeto de estágio, que eu implementei onde eu trabalhava, e assim as coisas foram acontecendo. Enfim, a gente precisa buscar esse algo a mais, buscar esse conhecimento, para que a nossa história possa ir num caminho evolutivo. Eu penso que, sejam mulheres ou homens, nós precisamos não estar estagnados, aprendendo coisas novas, seja no nosso segmento, às vezes fora do nosso segmento, para poder implementar dentro do nosso negócio. E isso que faz, assim, o negócio acontecer. Então, acho que somos o inverso. mas o mesmo sentido. Nossos caminhos se cruzam. Sim. Professor, será que respondemos a sua pergunta? O Elei, né? Eu já ia falar, foi muito bom o Elei ter feito essa abordagem, né? E instigando de vocês aí para que os alunos tivessem maiores inspirações e vocês realmente, pela história de vida e pela dedicação que vocês têm àquilo que fazem e pelo amor, né? Que é muito claro, evidente que vocês têm pela formação e pela profissão e pela experiência de vocês, com certeza inspira a todos nós para que a gente reconheça esses valores no empreendedorismo feminino, né? Reconheça a força da mulher nisso tudo. Então, isso, com certeza, nos anima ainda mais, né? A lutar por igualdade, por justiça e, fundamentalmente, para incentivar cada vez mais as mulheres a estarem empreendendo ou criando negócios, ou aonde elas estão, como a Vanessa, em qualquer cargo de direção, de gerência. E eu gostaria de extrair algumas coisas dessas falas de vocês aí. Existem dados do IBGE que são assustadores. O Brasil tem uma taxa de empreendedorismo muito boa, 35%, nós somos chamados até de país empreendedor. Porém, 80% das empresas somem no primeiro ano, após um ano de existência. E aí nós temos, então, oportunidades de criar negócio, nós temos coragem de criar negócio, nós criamos negócio também por necessidade, porque é um país economicamente ainda fraco em relação a muitos países, né? Nós precisamos desenvolver muita coisa ainda, então existe também empreendedorismo por necessidade, que é muito forte, mas o problema é que a ferramenta de gestão, muito do que a gente aprende em gestão, ela não está ao alcance ainda dos empreendedores. Por isso que essa fala de vocês duas são especialmente importantes, que elas são complementares, né? A teoria não existe sem a prática não existe sem a teoria. A Vanessa sabe muito bem, quando ela fez faculdade, muita coisa do que ela aplica lá, do que ela estudou, não se aplica assim, e muita coisa do que ela
aplica, só que teoria e prática caminham juntos. A partir do momento que você avança no mundo prático, você ajuda as teorias a se evoluírem, né? E as teorias também ajudam você a mudar muita coisa. Então, a gestão, ela é fundamental. Por que muitas dessas empresas não conseguem sobreviver? Não tem planejamento, né? Depois não consegue ter acesso às principais ferramentas de controle financeiro, de gestão de pessoas, da questão do marketing estratégico para o seu produto. Muitas conseguem, como a Josiane conseguiu, entender essas ferramentas na prática, por mais que não tenha passado por uma academia, mas muitas pessoas não conseguem. E aí está esse índice alto, né, de empresas que vão à falência. Então, nós estamos falando aqui de várias coisas importantes, do espírito empreendedor, do papel da mulher na sociedade, nós estamos falando da importância da administração para o país, né, de gestão pura mesmo, e aí nós temos acadêmicos que estão falando de administração, né, que podem começar a pensar lá na frente, por mais que ainda existe um certo, vamos dizer, o nosso curso ainda não é aquele curso de status, como outros, mas é um curso que tem fundamental importância. Imagine você, se todas essas empresas tivessem, que faliram, né, tivesse conhecimento de gestão, tivesse feito o planejamento, tivesse feito a pesquisa de mercado, né, entendido as finanças, quando que ia ser o ponto de equilíbrio, quando que elas iam começar a ganhar dinheiro lá na frente, tudo isso que a gente aprende, se elas tivessem acesso a isso, nós estaríamos hoje mais empregos, mais empresas e empreendedores de sucesso, a economia girando melhor. Então, olha a importância da administração nisso tudo. E a administração, José, que a gente está falando, não é só a acadêmica, né? Você aprendeu aí no dia a dia, porque tem muito de Aprendendo. Né? A administração é isso, você vai fazendo, daqui 10 anos, você vai, puxa, não aprendi isso ainda, precisa aprender. Daqui a 20 anos, você fala, puxa, fiz esse erro aqui, mas é assim, vou ter que aprender com os erros, né? Então, muito importante a fala de vocês nesse sentido também, que são bem complementares. Bom, continuamos aí no debate, ainda temos alguns minutos. Se alguém quer fazer alguma abordagem, alguma pergunta, fica à vontade. Miriam, gostaria de falar. Professor Anderson, primeiro agradecer às convidadas pelas respostas. Eu acho que responderam satisfatoriamente, sim, está respondendo a pergunta, foram ótimas. Só avisar que nós temos aqui, professor Anderson, 2 acadêmicas que colocaram suas questões no chat. Se o professor puder fazer a leitura. A Joyce e a Rosana, né? Isso. Então, vamos começar aqui. Eu queria ter para as duas, a da Joyce é para as duas, né? Interessante também a pergunta. Se tiveram que abrir mão de alguma coisa, né, para conseguir se tornar empreendedoras. Tanto a Vanessa, ela, na atividade dela, que ela é uma grande empreendedora, e a Josiane também, que é uma empreendedora, dona de negócio. Se tiveram que abrir mão de alguma coisa, de muitas coisas, né, para fazer valer a ação empreendedora. Bom, vamos lá. No meu caso, não sou casada, não tenho filhos, e, na verdade, eu tive que abrir mão de uma coisa que é muito importante para mim, que é o tempo, né? Então, eu tive que dedicar meu tempo para estudar, para fazer coisas, para buscar conhecimento, para conseguir empreender, para conseguir fazer coisas diferentes. Não tem como você fazer algo diferente apertando o mesmo botão. Você precisa mudar de tecla. Então, hoje eu estou no agronegócio, mas já trabalhei no varejo. Quem sabe em outra oportunidade eu não esteja. Então, tem uma galera aí da administração e agronegócio, não tem? Tem sim, Vanessa. Tem, né? Então, nós estamos tendo uma oportunidade ímpar hoje no agronegócio em relação à sustentabilidade, que é ajudar a construir conhecimento. Porque quando a gente fala em sustentabilidade, em métodos conservacionistas de produção, não se tem uma resposta exata. Eu gostaria de sugerir para vocês, se vocês quiserem assistir um filme legal, tem na Netflix, é um documentário, Kiss the Ground. É muito bacana, vou deixar aqui no chat.
e o poder que o solo tem e a natureza para nos ajudar, hoje, a gente redescobrir como ser sustentáveis. Então, isso é uma coisa muito inspiradora, porque a gente pode participar da construção de um conhecimento, a gente pode fazer diferente. Então, a gente precisa estar sempre antenado, estar buscando esse conhecimento para poder fazer esse tipo de trabalho. Mas, no meu caso, realmente foi esse. Eu abri mão muito do meu tempo de lazer, de tudo mais, mas, na verdade, eu vejo muitas mães que vai para academia, que vai para não sei o que, e realmente elas podem falar que não tem tempo, gente, mas às vezes eu falo assim, como que eu não tenho tempo se eu não tenho que correr atrás de ninguém, de filho, de ir para academia, mas o meu tempo ficou tomado. E eu admiro muito as mães, porque pelas jornadas duplas, porque deve ser uma correria muito louca, e é muito legal, assim, ver que ainda assim essas mulheres têm força para continuar e para fazer diferença. Vanessa, sumiu todo mundo, já que sumiu todo mundo, vou fazer uma pergunta para você. Você fala em sustentabilidade. Você tem conseguido aplicar algum tipo no lugar onde você trabalha? Positivo. Na verdade, é o seguinte, na propriedade, eu não sei, deu para ouvir a fala? Isso, kiss the ground. Exatamente, Anderson. Kiss the ground. Solo fértil, a tradução não fica muito boa em português, mas é solo fértil. Tá? Mas assim, respondendo a sua pergunta, a gente utiliza muitos métodos sustentáveis. Quando eu falo de produção, por exemplo, plantio direto, rotação de culturas, a gente faz ILPF, que é Integração Lavoura-Pecuária e Floresta. Na verdade, a gente tem que pensar na sustentabilidade hoje não como um problema, ela é uma mega oportunidade. Vou dar um exemplo, a gente conseguiu produzir 7 sacos a mais de soja numa área de integração com pecuária. Me diga se isso não é uma oportunidade, né? Então, em um outro patamar, sob uma outra perspectiva, falar sobre sustentabilidade não tem que ser mais um tabu dentro das propriedades rurais, porque o produtor, eu ainda sonho realmente com um dia que ele seja reconhecido como um grande preservador. Hoje, aqui no Brasil, a maior parte das nossas propriedades produz com plantio direto. Nos Estados Unidos, não. Isso significa que a gente está cuidando muito melhor do nosso solo, não está deixando ele empobrecer. Isso faz toda a diferença. Nós estabelecemos fóruns dos sentinelas da terra lá na nossa propriedade. A cada 3 meses a gente se reúne, os 60 colaboradores, para falar de sustentabilidade. Reciclagem do lixo, a gente tem lá energia fotovoltaica, captação da água da chuva, enfim, vários métodos para ajudar a gente a melhorar e ser uma empresa melhor para o mundo, não uma melhor do mundo, mas ser melhor para o mundo. Muito bem, Vanessa. Obrigado pela pergunta também, Leonel. Eu só queria que a Josiane também respondesse a questão da Joyce, que era para as duas, né? Se ela teve que abrir mão de determinadas situações, né, para se tornar empreendedora, ou abrir mão de várias coisas também. Ela pode falar um pouquinho. Aí, Josiane. Eu acho que a Josiane desconectou lá, né? Mas vamos dar sequência aqui. A Rosana também está fazendo uma pergunta. Tem cara de pergunta final, isso aqui para encerrar. Nós já estamos esgotando o tempo mesmo, mas vamos lá. Oi. Josiane. Oi, tá me ouvindo, Dona? Sim, eu gostaria que você respondesse a questão da Joyce, que era para as duas, acho que você desconectou um pouquinho, mas... Nós tivemos um problema aqui. Um problema, né? Sem problema, vamos lá. Se você teve algum, você e seu marido, a empresa, né? Do que vocês tiveram que abrir mão nessa jornada de vocês aí para se tornar empreendedor, empresário? Então, aqui no caso mais foi família mesmo, né? Como eu disse ali, quando nós pegamos a distribuidora,
eu tive muito medo de não estar presente em algumas situações e de ficar mais na estrada pelo fato de ter que viajar para cidades vizinhas, né? Então, assim, eu tive muito medo ali, sabe? Eu precisei de muito apoio ali naquele momento e saber que ia dar certo, né? Que a gente poderia junto trilhar isso aí, né? E que o tempo que eu pudesse eu estaria em casa, né? Eu gosto bastante desse trabalho porque esse trabalho também eu faço bastante o horário, né? Então, assim, eu posso me programar, né? Quando eu consigo, eu me programo para estar em casa, né? Para ser a mãe, a mulher, né? Então, eu me programo bastante para isso, né? Então, assim, abrir mão foi disso aí, né? Às vezes de sair, porque às vezes, vamos supor, se eu viajar, eu preciso ter alguém que faça o mesmo trabalho que eu faço, né? Então, ter pessoas, graças a Deus que eu tenho pessoas que quando eu viajo, eu preciso sair, eu consigo contar com essas pessoas, né? Então, isso é bem importante, né? Mas acho que seria isso mesmo, né? O meu esposo, ele tem um trabalho dele, né? O primeiro trabalho, né? Ele também